Dor nas costas? Fala a verdade, é um problema que quase todo mundo conhece, né? Para se ter uma ideia, os números mostram que cerca de 80% da população mundial vai sentir isso em algum momento. Mas afinal, o que a ciência de fato diz sobre como a gente pode aliviar esse incômodo? Bom, nesta análise a gente vai mergulhar nos fatos para entender como cuidar melhor da nossa coluna. E para começar, uma pequena reflexão. Muita gente com certeza vai dizer que sim. E essa dor pode ser um baita de um sinal de que alguns hábitos do nosso dia a dia estão precisando de um pouco mais de atenção. O nosso objetivo aqui é bem simples. A gente vai investigar como é que a nossa rotina impacta a saúde da coluna e, o mais importante de tudo, vamos montar um plano prático para deixar as costas mais fortes e diminuir essas dores. E esse aqui é o nosso roteiro. Vamos desvendar mitos, explorar a importância do movimento e do estilo de vida, criar um plano de ação e, claro, entender quais são os sinais de alerta que mostram que está na hora de procurar ajuda profissional. Vamos lá? Ok, vamos mergulhar fundo nisso. E o primeiro ponto da nossa investigação foca em uma coisa que se tornou praticamente universal na vida moderna. E aqui vem a pergunta de R$ 1 milhão, especialmente para quem trabalha em escritório ou passa um tempão na frente do computador ou da TV. Será que a cadeira é mesmo a grande vilã da história? A resposta é um sonoro sim. E os dados são bem impressionantes, viu? Ficar muito tempo sentado pode aumentar a pressão nos discos da lombar em até 40%, se a gente comparar com ficar de pé. O que acontece ali nos bastidores é que os músculos que dão suporte para a coluna vão ficando fracos. Os discos intervertebrais sofrem essa pressão extra e a circulação de sangue na região fica bem prejudicada. Então, o ponto principal é esse. Nosso corpo não foi feito para ficar parado. A recomendação é super clara. A cada 40 a 60 minutos, faça uma pausa, levanta, caminhe um pouco, dá uma boa esticada. Essa pequena mudança já faz uma diferença gigantesca. Isso nos leva direto para a nossa próxima parte. Se ficar parado prejudica, a lógica diz que o movimento é o grande antídoto, certo? Então vamos ver como isso funciona na prática. A ideia aqui é a gente sair de uma postura só de reação e ir para uma mais ativa. Em vez de só evitar o que faz mal, o que a gente pode fazer para construir uma coluna mais forte e mais resistente? E a resposta está em fortalecer o core. O que é super interessante aqui é essa analogia do cinturão natural. Pensa nesses músculos como se fosse um colete de proteção que a gente já tem, que estabiliza e protege a nossa coluna de qualquer sobrecarga. Um core forte significa menos dor, uma postura mais alinhada e um risco muito, mas muito menor de lesões. E o melhor é que não precisa de nada complicado. Exercícios simples como a prancha e a ponte de glúteos já são super eficazes para construir essa proteção. Além da força, tem um outro tipo de movimento que é crucial, a flexibilidade. Será que tirar uns minutinhos para se alongar todo dia faz mesmo diferença? Com certeza. O alongamento alivia aquela tensão que fica acumulada nos músculos, melhora a nossa amplitude de movimento e ainda ajuda a descomprimir as vértebras. E sabe o que é melhor? Os especialistas recomendam só de 5 a 10 minutinhos por dia. É um investimento de tempo mínimo para um retorno enorme em bem-estar. Mas o cuidado com a coluna vai muito além do exercício. Agora, a gente vai ver como o nosso estilo de vida, como um todo, tem um papel fundamental nisso. Bom, esse é um ponto delicado, a gente sabe, mas é essencial. Existe uma conexão muito direta entre o peso do corpo e a saúde da nossa coluna. Sim, e a física aqui é implacável. As pesquisas mostram que para cada quilo a mais de peso no corpo, a coluna sente uma pressão extra de quase 4 quilos. Manter um peso saudável não só alivia essa pressão mecânica, mas também ajuda a diminuir os processos inflamatórios no corpo. E que tal uma coisa que a gente faz toda noite? A qualidade do nosso sono muitas vezes é deixada de lado quando se fala em dor nas costas, mas a conexão entre os dois é bem mais forte do que se imagina. A resposta é sim. De novo, é que durante o sono que a mágica da recuperação acontece. Os músculos relaxam, os tecidos se regeneram. Uma noite mal dormida acaba interrompendo esse processo todo. Mantém os músculos tensos e cria um ciclo vicioso de dor e cansaço. Agora que a gente já entendeu os porquês, vamos juntar todas as peças. Essa parte transforma todo esse conhecimento num plano prático, porque é a consistência que realmente gera resultado. E olha só que bacana esse plano. Ele é simples e super sustentável. Não é para fazer treinos super intensos, mas sim pequenas atividades distribuídas ao longo da semana. Cada dia tem um foco: alongamento, caminhada, fortalecimento do core. É um roteiro bem fácil de seguir. E essa citação resume perfeitamente a filosofia por trás do plano. O segredo não está em fazer um ato heróico uma vez na vida,
mas na soma das pequenas decisões de todo o dia. São elas que juntas constroem uma coluna mais forte e resiliente. Antes de terminar, a gente precisa falar de um ponto muito sério. O autocuidado é fundamental, mas é tão importante quanto saber reconhecer quando a situação precisa da avaliação de um profissional. Então, o ponto crucial é este. Se a dor não melhora depois de vários dias, se ela está piorando com o tempo ou se começou a irradiar para as pernas ou braços, não hesite. Esses são sinais de alerta bem claros. A atitude correta é procurar um ortopedista para ter um diagnóstico preciso e o tratamento certo. E para encerrar, fica uma pergunta final que é mais um convite para agir. Depois de tudo que a gente viu, seja levantar a cada hora, fazer 5 minutos de alongamento ou incluir uma caminhada leve, qual será o primeiro pequeno passo para ter uma coluna mais saudável? A escolha de começar é sempre a parte mais importante.